crianças, tudo bem? Vamos então iniciar essa videoaula de história. A professora vai ler e explicar para vocês a atividade que está lá na plataforma, combinado? Atividade será da página 24 a 27, mais caderno de atividades, tá? Então vamos lá. Os moradores da cidade. Deixa a professora aumentar um pouquinho mais. Quem são as pessoas que vivem na mesma cidade que você? Será que todas elas nasceram nessa cidade? Nas cidades brasileiras vivem pessoas de diferentes idades, crianças, jovens, adultos e idosos. Vivem também pessoas com diferentes aparências ou sotaques e estrangeiros que vieram morar no Brasil. Cada pessoa contribui com sua história de vida, seu conhecimento e suas habilidades para que a cidade seja um lugar de convivência, de troca, de experiências e de respeito entre todos. A população brasileira é formada por mais de 200 milhões de pessoas. Gente, é muita gente! Essa população pode ser distribuída por faixa de idade, como mostra o gráfico abaixo. Então vamos lá fazer a leitura desse gráfico. Sempre que a gente antes da gente ler um gráfico, a gente sempre se preocupa em ler primeiro o título desse gráfico, para saber o que ele está querendo nos trazer de informação. Brasil, distribuição da população por vários grupos de idade, 2010. Então, é bem provável que foi feita uma pesquisa em 2010 sobre a distribuição da população brasileira e foi feito esse gráfico para definir por idades, né? E também por número de pessoas. Então, vamos observar ali, ó. Nessa coluna aqui, nós temos número de pessoas. Olha só, vocês conseguem perceber ali que são números bem altos? Vocês estão aprendendo unidade de milhar no terceiro ano. Ali nós temos valores em milhões, ok? Então, o que acontece? Ali nós temos 120 milhões de pessoas, 90 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas e 30 milhões de pessoas. Na linha lá embaixo, nós temos a idade de 0 a 9 anos, de 10 a 19 anos, de 20 a 59 anos e de 60 ou mais, ok? Então, vamos lá. Questão 1. Observe o gráfico da página anterior com atenção e responda as questões. Em qual faixa de idade você se situa nesse gráfico? Então, você tem como base essa linha aqui embaixo, ó, do gráfico. E aqui você vai ver em qual dessas categorias aqui de idade você se encontra. Tá bom? Letra B. Que quantidade de pessoas essa faixa de idade representa? Vamos fazer de conta que a prof não vai dar resposta, né? Então, eu vou pegar vamos fazer de conta que você tem 10 anos, tá? E você pegou aqui, ó, essa faixa de idade de 10 a 19 anos. Daí, na letra B, ele tá perguntando a quantidade de pessoas que teria aqui nessa faixa etária. O que a gente tem que pensar? Vocês sigam o mouse da prof ali, ó. Vocês observam que tem 30 milhões aqui nessa linha, indicando? Então, essa coluna laranja de 10 a 19, ela ultrapassa 30 milhões de pessoas. Concordam? Então, como ela ultrapassa, a gente pode fazer uma estimativa. Ah, prof, o que é estimativa? Estimativa é quando tu parte de um princípio, por exemplo, ali naquela linha, nós temos 30 milhões, passou um pouco, então eu posso mais ou menos fazer uma estimativa de dizer que ali de 10 a 19 anos, tem uma população de 33 milhões de habitantes, por exemplo, 32 milhões de habitantes.
entendeu? Isso é uma estimativa, é algo que se aproxima da realidade ali, no caso, a nossa linha de 30 mil, tá? Então, como você pode fazer uma estimativa para mais, você pode fazer uma estimativa para menos também, tá ok? Então, pensa um pouquinho e responde a letra B. Letra C. Somando a primeira e a segunda faixa de idade, podemos dizer que elas representam o maior segmento da população? Olha só, nós temos aqui a primeira e a segunda barrinha, certo? A primeira não chega nem a 30 milhões de pessoas nessa idade. A segunda, ela ultrapassa um pouco. Será que a gente não tem aqui uma maior que chega quase a 120 milhões de habitantes com essa idade aqui embaixo? Ó, tá vendo o mouse? Tá? Então, pense um pouquinho sobre a quantidade de pessoas por categoria de idade, para você poder responder aquela letra C ali. Combinado? Vamos ver agora. Lixo, um problema de todos. Diariamente, moradores das cidades brasileiras produzem grande quantidade de lixo. Em média, cada brasileiro produz 380 quilogramas por ano. Se descartado de maneira inadequada, o lixo pode se acumular no ambiente, ocupar espaço e poluir o solo, a água e o ar, além de favorecer a transmissão de doenças. Olha a seriedade desse assunto, né? Precisamos descartar o lixo de maneira correta para não poluir o meio ambiente. Que tipo de atitudes podemos adotar para diminuir a quantidade de lixo descartado no dia a dia? O prof quer que vocês escrevam 3 atitudes, ok? 3. Vocês estão fera nisso aqui que eu sei que vocês sabem. Vocês têm muita informação sobre essa questão de como fazer, o que fazer com o lixo, né? Cidade também tem história. Olinda. Vamos ouvir então um pouquinho da história de Olinda. As cidades mudam com o passar do tempo. Algumas crescem e se desenvolvem, outras diminuem em número de habitantes ou têm suas características alteradas. Para conhecer a história de uma cidade, podemos pesquisar documentos como jornais, fotografias, mapas e plantas antigos. Investigar construções antigas e novas, prédios e monumentos, ou conversar com moradores da própria região. A cidade de Olinda, em Pernambuco, é uma das mais antigas do Brasil. O povoado teve início há cerca de 480 anos, logo após os portugueses chegarem ao território que hoje forma o Brasil. Em 1537, Olinda já estava elevada à categoria de vila, ela já era chamada de vila. Para defender o local de ataques externos, os portugueses ergueram um sistema de fortes em torno das praias. Prof, o que são fortes? Vamos ler ali ao lado. São construções feitas com murada e cercada por canhões, com a função de defesa contra invasões de vilas e cidades no litoral do Brasil, tá? Então, aqui no nosso estado, e especificamente Florianópolis, capital de Santa Catarina, nós temos muitos fortes, tá? É interessante chamar a hora que a gente sair dessa quarentena, convidar o papai e a mamãe para ir visitar um forte, para você conhecer. É interessante o passeio, tá? Olha só, vamos lá. Contudo, isso não impediu que os holandeses invadissem a cidade em 1630. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendiaram a cidade, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas no Recife. Olinda precisou ser reconstruída, porém edificações do tempo dos holandeses ainda podem ser vistas na cidade. Nós temos aqui abaixo uma planta baixa que a gente chama, da cidade de Olinda. É um desenho bem simples, né? Mostrando a cidade sem as suas construções, só o mapeamento dela.
Questão número 1. Observe novamente a página 26. A planta baixa da cidade de Olinda. Depois observe abaixo as fotografias de algumas importantes construções históricas da cidade e leia as legendas. Então, essas imagens que a gente vai ver aqui, elas estão aqui, nessa planta baixa, só que aqui elas não aparecem, tá? Porque é uma planta baixa, é uma planta um desenho mais simples da cidade. Então, nós temos aqui, ó, Igreja Nossa Senhora do Amparo. Ao lado, o Mosteiro de São Bento. Aqui abaixo nós temos o Forte de São Francisco. Vocês estão vendo ali os canhões, ó. E sempre virado para o mar. Porque na época vinham os navios, né? Que era o principal meio de transporte da época. O Colégio dos Jesuítas. Então, vamos lá. Letra A. Leia o nome das edificações e indique nos quadrinhos a localização delas na planta. Bem fácil de fazer, né? Então, vocês vão olhar aqui as imagens. Aqui. Tá ok? E vão conseguir pegar as informações para identificar a atividade aqui. Mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento, onde que ele está? Procura na legenda, ok? Daí você vai fazer esse símbolo aqui, ó, que tá aqui. Triângulo azul clarinho, azul verde, amarelinho e azul escuro. Tá, queridos? Letra B. Qual dessas edificações mudou de função? Como assim, Prof. Jana? Olha só, por exemplo. Igreja Nossa Senhora do Amparo, construída em 1613 e parcialmente destruída pelo incêndio na cidade, foi reedificada em 1644. Então, ela continua sendo o quê? Uma igreja. O Mosteiro de São Bento, construído a partir de 1586, foi destruído pelos holandeses. Sua reconstrução foi iniciada em 1654 e concluída em 1759. Então, continua sendo um mosteiro. O Forte de São Francisco, localizado na praia de São Francisco, foi erguido pelos portugueses no final de 1629 para proteger Olinda. O forte foi ampliado pelos holandeses e reconstruído após o incêndio de Olinda. Colégio dos Jesuítas, inaugurado por padres jesuítas durante a invasão, o prédio foi utilizado como quartel-general das tropas holandesas. Atualmente funciona no local do seminário. Então, qual dessas edificações mudou de função? Ou seja, ele, numa determinada época, ele servia para algo. Ou atualmente, ele é utilizado de outra maneira, tá? Então, vocês vão reler a legenda, tá? E vão colocar aqui o nome dessa edificação, que recebeu outra função. Caderno de atividades de história, meus queridos, vamos lá. Os moradores da cidade. Número 2. Observe o gráfico e responda as questões. Qual o título desse gráfico? Brasil, municípios mais populosos, de 2017. Então, olha só. Acompanha o mouse aqui da prof, ó. Aqui nós temos o número de pessoas, 15 milhões, 10 milhões e 5 mil. Ok? Então, vamos lá. Aqui embaixo nós temos, são os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília e Salvador. A prof falou 5 mil ali, a prof errou, são 5 milhões, desculpa, tá? 15 milhões, 10 milhões e 5 milhões, perdão, tá? Então, vamos lá. Qual é o município com o maior número de habitantes? O que nós temos que observar no mapa? No gráfico. Nós vamos ver o tamanho da barrinha azul. São Paulo, olha aqui, ó, quantidade de habitantes, 12.106.920 pessoas. Rio de Janeiro, 6.520.266.
Em Brasília, 3.039.444. Salvador, 2.953.986. Então, nós temos especificamente de cada estado, nós temos aqui a quantidade de pessoas. Então, qual é o município com maior número de habitantes? Observando aqui, você vai saber informar. De acordo com o gráfico, assinale a resposta correta. Qual desses municípios possui o menor número de habitantes? Então, vocês vão observar os números que estão aqui e vão também observar o tamanho das barrinhas, né? Porque nós não chegamos ainda na classe dos milhões, então para vocês é um pouquinho difícil de conseguir interpretar os números, mas vocês podem se basear pelo tamanho das barrinhas, apesar de que Brasília e Salvador estão bem próximas, né? Então vamos lá. Letra C. Qual é o número de habitantes de Brasília e de Salvador? Então aqui vocês vão colocar Brasília, 2 pontos. Olha lá o número de habitantes de Brasília. E depois a mesma coisa para Salvador. Ok? Nós vamos terminando essa videoaula por aqui. Espero que eu esteja conseguindo ajudar você nas atividades. Agora correm lá na plataforma, façam a atividade no computador, ou então quem já está com o livro pode fazer direto no livro. Depois confira as suas respostas no gabarito, coloca o certo ao lado e envia para a Prof. Jana, tá ok? Beijo grande!